Boa noite. Oi, gente, é o Guilherme. A Patela tá falando com vocês. Antes da gente começar, eu quero perguntar uma coisa muito importante para vocês que estão aí no chat. Só eu que fiquei imitando tudo aqueles GIF? Ou vocês também estavam treinando as expressões faciais aí, gente? Porque, nossa, a gente era um GIF melhor que o outro, né? Bom, vamos começar aqui. Então, a gente vai falar um pouquinho dos músculos do pescoço, tá? Então, a gente teve uma introdução de músculos. Uma coisa que eu quero frisar aqui, que vocês vão levar sobre musculatura no geral daqui para frente, que é o seguinte: vocês vão olhar o músculo, vocês vão saber a função dele, tá? Como assim? Então vocês estão vendo que estão assim, tem uns risquinhos ali que dá pra gente perceber nessa musculatura, na imagem, que são as fibras musculares, tá? São a direção das fibras musculares, ou seja, toda vez que o músculo contrair, ele vai aproximar, ele vai diminuir o tamanho dessas fibras, né, falando bem superficialmente, e vai aproximar as duas regiões. Então, toda vez que vocês olharem para um músculo e ver a direção dessas fibras, vocês vão ver o que ele vai fazer, tá? Então, a gente está observando agora o músculo platisma, né? Ele é um músculo grande, fica nessa região anterior do pescoço. Ele vai ter a origem dele vai ser na fáscia do músculo peitoral maior e do músculo deltoide. Quando a gente faz aquele sorriso forçado, bem forçado, a gente consegue ver ver uma elevação na nossa região do pescoço, tá? Que vai ser ali o músculo platismo, tendão de fixação, etc. A inserção dele é na mandíbula e na pele, na região facial, principalmente na boca. Então, ele é um músculo mais superficial. Então, a gente vai olhar. Então, é um músculo mais superficial, tem origem aqui nas fáscias musculares do peito e da boca e na mandíbula. Então, qual que vai ser a função principal dele? Vai ser tracionar o lábio e o ângulo da boca, que é ali onde ele está se inserindo, né? E também ele consegue puxar a pele nessa região ali da clavícula, tá? Na direção super anterior, ou seja, para cima e para frente. Né? Então, se vocês conseguirem imaginar esse músculo contraindo, vocês conseguem imaginar o que eu falei para vocês. Vocês conseguem ver a tração do lábio e do ângulo da boca, e vocês também conseguem imaginar ele puxando a pele dessa região. Né? Pode passar, fazendo favor. Bom, vamos falar agora dos músculos supraioides, tá? Então, a gente viu o osso ióide. Supra, como a gente sabe, quer dizer em cima. Os músculos supraioides são um grupo de 4 músculos, tá? Que vão ligar o osso ióide ao crânio. Uma coisa que é interessante aqui, não é uma regra, mas acontece muito, que os músculos eles têm um nome. O primeiro nome vai ser a origem e o segundo nome é a inserção. Então, ali onde a gente está vendo o miloioide, o genioide, o estiloioide, eles estão se inserindo todo no ocioide, tá? Não é porque o de gástrico vai se inserir no estômago, tá, gente? A gente vai ver. Por isso eu falei que não é regra, mas vários músculos têm isso, facilita a gente conseguir imaginar a origem e inserção deles. Pode passar, fazendo um favor. Bom, vamos falar primeiro do músculo de gástrico, né? Ele tem 2 origens e, como ele já foi citado pela Larissa agora há pouco. Bom, o músculo de gástrico, ele tem 2 ventres, um ventre anterior e um ventre posterior, perfeito? O ventre anterior, ele vai ter origem ali na fossa de gástrica da mandíbula, tá? Que vocês estão vendo ali, perfeito? E o ventre posterior tem a origem dele no processo mastoide, que é um acidente ósseo que vocês viram mais cedo, tá? E os 2 ventres dele vão se inserir no corpo do ocioide, tá? Bom, vamos lá agora, com calma. A gente está vendo ali os músculos. Agora esquece origem e inserção, esquece isso que eu falei, tá? Não é uma coisa tão importante, a gente colocou aqui principalmente para vocês estudarem, quem quiser aprofundar e tudo mais, mas não é uma coisa tão importante de se decorar. Mas o importante dessa aula é vocês entenderem as funções dos músculos. Então a gente vai olhar ali para o músculo de gástrico agora, os 2 ventres, certo? Imagina esse músculo contraindo, imagina ele se aproximando as 2 estruturas onde ele se origina e onde ele se insere. O que vai acontecer? Vocês conseguem imaginar o ventre anterior contraindo e puxando o ocioide? Então o que ele vai fazer? Ele vai realizar a elevação, né? A tração superior do ocioide. E ao mesmo tempo, o ventre posterior
que ele faz? Como a gente viu naquele GIF agora há pouco, ele vai fazer o abaixamento da mandíbula. Então ele contrai e aí ele puxa a mandíbula para trás, perfeito? E aí, consequentemente, ele baixa. Pode passar, fazendo um favor. Agora o músculo estiloióideo. Então, estilo, origem, processo estiloide, que a gente viu, e a inserção dele no ocioide. Então a gente está vendo ele ali na imagem, tá? Bem bonitinho ali. Bom, então vocês lembram mais ou menos onde fica o processo estiloide, no crânio, certo? E agora vocês estão vendo o ocioide. Imagine esse músculo contraindo. O que ele vai fazer? Ele vai elevar e retrair o ocioide. Vai aproximar as duas estruturas, perfeito? Então, é isso, gente. Sobre a musculatura de pescoço, eu quero que vocês pelo menos frisem isso. Que toda vez que vocês olharem para o músculo, vocês vão imaginar ele aproximando as duas estruturas e tirar a função dele a partir disso. Perfeito? Pode passar para a gente falar do nosso último supraioide, fazendo um favor, que é o músculo miloióide. Tá? Milo, que é o prefixo de mandíbula, né? Então, a gente está vendo ali que é um músculo bem grande, perfeito? Vai se inserir no ocioide, obviamente. E ali, mesma coisa. Na contração dele, ele vai elevar o ocioide. Como ele está ali no assoalho da nossa boca, na contração dele, ele vai puxar a língua. Tá? Então, ele também vai ser responsável pela retração, pela tração da língua. Perfeito? Pode passar, fazendo um favor. Bom, agora... eu falei que era o último, mas tem mais o gênio ióide, tá? O gênio ióide a origem dele, algumas literaturas tratam como espinha geniana, inferior, espinha mentoniana, enfim, tem várias divergências, muitos consideram a mesma coisa, perfeito? Então, vamos lá, músculo gênio-ióide. Então, a gente está vendo ele ali, também nessa região do assoalho da boca, tá? Então, quando a gente olha para ele e imagina a situação dele contraindo, o que ele vai fazer? Ele vai aproximar o ocioide da boca, certo? Então ele vai traçar, ele vai puxar o ocioide, então ele vai elevar o ocioide. E ao mesmo tempo, como eu falei para vocês, pela posição dele tão próximo da musculatura da língua, ele também vai tracionar a língua, perfeito? Pode passar, fazendo um favor. Bom, agora a gente vai falar dos músculos infraióideos, tá? Eles são um grupo de 4 músculos também, como o nome diz, infra, abaixo do ocioide. Eles têm uma distribuição mais vertical, como vocês estão vendo. Então, assim, antes da gente ir mais especificamente para eles, tá? O que vocês conseguem imaginar desses músculos agora? A hora que eles contraírem, basicamente, eles vão fazer o quê? Fazer o quê? A tração inferior do ocioide. Tá? Ao contrário do que os músculos supraioides estavam fazendo, que era a tração superior. Pode passar, fazendo um favor? Então aqui a gente vai começar pelo esternoióide, ou seja, externo, que é esse osso que a gente tem aqui na frente, né? É a origem do esternoióide e a inserção dele no corpo ióide. Como eu disse para vocês, a gente vai seguir o mesmo padrão. A gente está vendo esse músculo bem grande aqui, esticado. Ele contraiu. O que ele vai fazer? Ele vai traçar inferiormente o ocioide. Perfeito? Pode passar, fazendo um favor. Esternotireoide. Bom, esse é um músculo, ele é infraióide, mas ele não tem relação direta com o ocioide, perfeito? Aqui é esse músculo que ele vai ter a origem dele no manúbrio do externo, por isso que o nome dele é externo, e a inserção dele vai ser na cartilagem tireoide, perfeito? Então, na contração dele, ele vai fazer a tração inferior da cartilagem tireoide, como a gente consegue ver pela disposição das fibras dele, tá? Pode passar, fazendo um favor. A gente tem o músculo tireoide, tá? Ou tireoióideo, em algumas literaturas. Basicamente, vai ser o músculo que tem a sua origem, na cartilagem tireoide e a inserção no ocioide, tá? No corno maior, vocês viram que tem os cornos do ocioide. Mesma coisa, contraiu, aproximou, né? E aí, como vocês viram que a origem é a fixação do osso, então o que vai acontecer? A fixação do músculo, perdão. Então vai fazer a tração inferior do ocioide, tá? Então ele está lá originado na cartilagem tireoide, vai tracionar para baixo, né, inferiormente o ocioide. Pode passar, fazendo um favor. E o músculo omoióide. Aí você fala para mim, mas que osso que eu tenho que é omo? Esse omo é da escápula, porque a escápula também é conhecida como omoplata, tá? A gente está vendo ali
que esse músculo ele é um músculo com 2 ventres, tá? Então a gente tem um ventre superior e um ventre inferior. Eles vão ter a mesma função, tá? Eles só são divididos ali por uma bainha tendinosa, mas eles têm a mesma função, a mesma distribuição das fibras, né? Na direção das fibras. Então eles têm uma origem na escápula e a inserção no corpo do ocioide. Então a gente observando ali, na tração dele, o que vai acontecer? Ele vai puxar o ocioide para baixo, tá? Porque é mais fácil puxar o ocioide para baixo do que levantar o corpo e a escápula, né? Brincadeira. Mas basicamente é isso. Então a fixação dele na escápula, ali onde que é a sua origem, traciona o ocioide para baixo. Perfeito? Pode passar, por favor. Bom, agora a gente vai falar da musculatura lateral do pescoço, tá? Que são os músculos que vão participar principalmente da rotação, né, da flexão e da extensão da cabeça, e também da inclinação, certo? Uma inclinação lateral para lá e para cá. A gente vai falar aqui de 5 músculos laterais principalmente, começando pelo nosso esternocleidomastoide, que é um músculo assim, extremamente famoso da anatomia por causa desse nome exótico. Pode passar, por favor. Bom, então, esternocleidomastoide. Da onde que vem esse palavrão? Então vamos quebrar esse palavrão. Externo, a gente vai lembrar do osso externo. O cleido tem a ver com a clavícula. Aquela mesma questão do omoplata com escápula, que o cleido tem a ver com a clavícula, que são a origem do músculo esternocleido. E a inserção dele, que é no processo mastoide, que a gente viu no acidente ósseo agora há pouco. Perfeito. Então vamos lá. A gente olha para esse músculo e imagina ele contraindo, certo? O que vai acontecer? Então, qual que é a função dele? Na sua contração, ele vai fazer a flexão da cabeça, a flexão, a inclinação e a rotação da nossa face, assim como ele também participa da inclinação da cabeça, né? Então, quando a gente inclina a cabeça para um lado e para o outro. E na inspiração, o que acontece? Esse músculo contrai e ele ajuda a expandir a caixa torácica. Né? Vocês vão lembrar toda aquela questão da inspiração, diferença de pressão, a expansão da caixa torácica, tudo mais. Então, esse é um músculo que auxilia nesse momento. Para vocês terem mais ou menos uma ideia do que o esternocleidomastoide faz, ele tem um movimento como se você tentasse colocar a sua orelha no seu peito. Vamos lá, todo mundo tentar. Quem conseguir encostar a orelha no peito sem mexer os músculos do braço, manda no chat e já chama o SAMU, né? Porque vai dar ruim. Bom, pode passar, fazendo um favor. Agora a gente vai ver um grupo de 3 músculos, são os músculos escalenos. Eles vão ter basicamente a mesma função, por quê? Por conta da origem e inserção deles e a disposição das fibras, perfeito? Então, começando pelo escaleno anterior, que está sendo mostrado aí na imagem para vocês. A origem dele vai ser nos processos transversos, ali das vértebras cervicais, e ele vai se inserir na primeira costela. Aqui não está tão fácil, tão bom da gente ver, mas vamos imaginar. Então ele está no processo transverso e na costela. Então quando ele contrair, ele vai fazer o quê? Ele vai elevar a primeira costela, então ele também vai auxiliar na inspiração forçada, na mesma situação que eu falei agora há pouco, dessa distensão da caixa torácica, né? E também, pela disposição e pela localização dele, quando ele contrai, ele ajuda na inclinação do pescoço, que é aquele viradinho do pescoço para o lado. Perfeito? Pode passar, fazendo um favor. Aqui a gente está vendo o músculo escaleno médio. Ele tem basicamente a mesma estrutura, ele é um pouco maior que o escaleno anterior. Ele vai se originar nos processos transversos, aqui só vai mudar a origem dele, que vai ser um pouco mais baixa do que o escaleno anterior, e ele vai se inserir também na primeira costela, perfeito? Posterior à inserção do escaleno anterior, tá? A função dele vai ser a mesma, ele vai elevar a primeira costela e inclinar o pescoço na sua contração, e ele vai auxiliar na inspiração e na inspiração forçada, da mesma coisa que eu falei para vocês no escaleno anterior, sobre a distensão da caixa torácica e tudo mais. Pode passar, fazendo um favor. Aqui, então, a gente vai falar do escaleno posterior. Qual que vai ser a diferença do escaleno posterior? Ele tem uma origem um pouco menor, que vai ser só da C5 a C7, e ele vai se inserir na segunda costela, ao invés de ser na primeira costela, como os 2 escalenos que eu falei para vocês. Porém,
ele vai ter as mesmas funções. Então, a função dele vai ser de elevar a segunda costela, tá? E inclinar o pescoço. E ele também vai auxiliar na inspiração e na expiração forçada, pelas mesmas coisas que eu já falei para vocês. Pode passar, por favor. Bom, músculo reto lateral da cabeça, que é aquele músculo pequenininho ali que a gente está vendo. A origem dele é no atlas, que vocês viram agora há pouco, tá? E a inserção dele vai ser no osso occipital, naquele processo jugular. Perfeito? Então a gente olha para aquele músculo ali, tá faltando várias estruturas da cabeça, lógico, mas assim, tenta imaginar o que acontece se um deles contrai. Então a nossa cabeça dá uma inclinada lateral, sabe? Sabe aquela cara de cachorro pidão? Quando você passa a mão na cabeça, ele... Tipo isso. Então ele faz essa inclinação lateral da cabeça, perfeito? Pode passar fazendo favor. E agora a gente vai para a nossa última região dos músculos, são os músculos da região pré-vertebral, ou seja, que estão intimamente ligados com a coluna vertebral. Aqui a gente vai falar principalmente de 3, e vamos lá. Pode passar, por favor. Então, o músculo longo da cabeça, que está mostrando os dois nessa imagem, uma ela foi seccionada. Ele vai ter essa origem dele nos processos transversos, C3 a C6, e vai se inserir no osso occipital, certo? Aí a gente está vendo ali, a hora que ele vai contrair, o que vai acontecer? Principalmente, ele vai tentar aproximar o pescoço da cabeça. Como que isso acontece quando a gente vê? Vai ser a flexão da cabeça. Então, quando ele contrai, a nossa cabeça vai ser fletida, perfeito? Então, essa é a função principal desse músculo, a flexão da cabeça. Pode passar, por favor. Bom, o reto anterior da cabeça. Mesma coisa, a gente está vendo ele ali. Ele vai ter origem na massa lateral do atlas e ele vai se inserir no osso occipital. Quando ele contrai, aproximando essas estruturas, ele vai realizar a flexão da cabeça. Perfeito? Pode passar, por favor. E aqui a gente vai falar do músculo longo do pescoço. Tem bastante informação aqui, não precisem se preocupar com isso, tá? Como eu falei para vocês, é um aprofundamento para vocês olharem depois nos slides. O que eu quero que vocês guardem daqui? A gente tem o músculo longo do pescoço, ele tem 3 partes principais, tá? 3 porções, que vai ser a porção oblíqua superior, que vocês estão vendo ali que ela é mais diagonal, a oblíqua inferior, tá? E uma região vertical ao longo das nossas vértebras cervicais e no começo das nossas vértebras torácicas. E aí vocês vão imaginar esse músculo contraindo e as suas porções. Quando ele contrai, o que vai acontecer? Ele vai fazer a flexão do pescoço, graças à sua porção vertical principalmente e também pelas outras 2 porções. Mas quando ele é contraído nas suas porções oblíquas, que são nessa diagonal, o que ele vai fazer? Ele vai realizar a inclinação lateral da cabeça e do pescoço. Perfeito? Então, como eu falei para vocês, todo músculo do corpo, a gente vai olhar o músculo, olhar as fibras, imaginar ele contraindo, aproximando as estruturas e vai descobrir a função dele. Perfeito? Pode passar. Aqui eu vou falar de uma correlação clínica, que é o torcicolo, tá? É bem conhecido. Tem íntima relação com os músculos do pescoço, né? O torcicolo ele vai ser uma condição em que está acontecendo umas contrações musculares na região do pescoço, tá? Geralmente, a pessoa fica com o pescoço inclinado para um lado, que nem a gente está vendo nesse bebezinho, certo? Os principais sintomas que a gente tem do torcicolo vão ser a limitação dos movimentos da cabeça. Por quê? Por causa da dor que a gente está tendo na região, a dor de cabeça, dor no pescoço, que chega até ter dor nas costas, dependendo do músculo que está ali contraindo, que pode ser um ou vários, tá? A gente tem alguns tremores na cabeça, que são por conta desses espasmos musculares. Geralmente, a gente consegue observar que o ombro fica mais alto de um lado do corpo, para tentar equilibrar esse tanto de contração e tentar melhorar a questão da dor, né? E a gente nota a rigidez e o inchaço dos músculos do pescoço, por conta da atividade contratória que ele está tendo ali. As causas que a gente tem do torcicolo pode ser devido a vários fatores, desde uma noite mal dormida, uma tensão muscular, às vezes pessoa de ansiedade mesmo, pode ser um posicionamento errado, senta errado na cadeira, nesse sentido, ou às vezes está mexendo com o celular na rua, por exemplo, você está andando mexendo no celular, aquele pescoço para baixo totalmente,
ou então mesmo depois da prática de exercício, né? Enfim, essas são as causas assim mais simples. Agora a gente tem as outras causas, por exemplo, problemas congênitos, como a gente está vendo nesse bebezinho aí, a gente tem o torcicolo congênito. Muitas vezes o tratamento é cirúrgico nesses casos congênitos, né? Pode ser, o torcicolo pode ser originado por conta de um traumatismo que envolva cabeça, pescoço, algum tipo de alteração na coluna, como uma hérnia de disco, uma escoliose, ou alguma alteração de vértebra, principalmente nas cervicais, né? Algumas infecções de sistema respiratório causam o torcicolo, por exemplo, a febre, um outro exemplo de infecção é a meningite, né? A presença de algum abscesso na boca, na cabeça ou no pescoço também pode gerar o torcicolo, perfeito? E assim, a gente tem algumas doenças, como por exemplo o Parkinson. A doença de Parkinson, a gente sabe que a musculatura fica mais propensa a ter alguns espasmos involuntários, né? Então, o paciente que tem a doença de Parkinson, ele tem uma probabilidade de desenvolver um torcicolo muito maior, certo? E alguns medicamentos, principalmente os receptores de dopamina, eles podem desenvolver essa contratilidade mais fácil dos músculos dessa região, gerando torcicolo, tá? Quando a gente fala de evolução, alguns sintomas que possam estar associados como uma forma de alerta. Como assim? O torcicolo, ele deve melhorar em torno de 24 horas com repouso, tá? Uma melhora da postura, dura no máximo de 3 a 5 dias. Por isso, se o torcicolo começar a demorar mais de uma semana para ele curar, ou surgir alguns outros sintomas, por exemplo, formigamento, perda de força no braço, uma dificuldade para respirar, se tiver febre, ou às vezes dificuldade em controlar a urina ou fezes, alguma coisa nesse sentido, que envolva a musculatura do corpo como um todo, então a gente começa a ver que não é só um problema local, né? É um problema mais sistêmico, mais generalizado, tá? E sobre o tratamento do torcicolo, ele pode ser feito por meio de um colar cervical mesmo, que vai aliviar o trabalho do pescoço, e aí vai permitir que os músculos comecem a relaxar de uma forma progressiva, né? A gente tem alguns remédios que podem ser usados no alívio de dor, e aplicar calor nessa região junto com massagem é um tratamento caseiro, né, e muito eficaz, né? Por fim, o paciente que ele costuma apresentar um torcicolo recorrente, ou às vezes não melhorou com esses tratamentos mais caseiros, é extremamente indicado o tratamento com fisioterapia para poder fortalecer os músculos dessa coluna cervical. Um tratamento um pouco mais invasivo é a aplicação de toxina, principalmente a toxina botulínica, né, que ela vai reduzir os espasmos musculares e vai melhorar essa situação. Pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês.